Vamos tratar do método de melhoramento de espécies autógamas. Lembrando que espécies autógamas são aquelas que realizam preferencialmente autofecundação, isso acima de 95%. Isso é devido quase sempre, principalmente pelo menos, a mecanismos como a cleistogamia, que é a polinização do estigma antes da abertura do botão floral, certo? Plantas que realizam isso não só por estigma, mas que fazem autofecundação, que são autógamas. O arroz, trigo, feijão, soja, tomate. A ervilha de Mendel, a tão estudada por Mendel, também é uma planta autógama, tá certo? E diversas outras. Ah, essas realizam autofecundação, daí não há cruzamento. Na verdade, a taxa de cruzamento não supera 5%. Então, o cruzamento é justamente aquela condição. As plantas, por elas desenvolverem reprodução sexual ou sexuada, isso está relacionado à formação e fusão de gametas. Formação lá na meiose. Os alelos do gene se dividem, eles primeiro se duplicam e depois se dividem. Meiose, para a formação do gameta. O gameta ele carrega um alelo que representa 50%. Sabemos que os genes são compostos por dois alelos. O gameta masculino ou feminino, no caso feminino é o óvulo, no caso do masculino para o mundo vegetal é o pólen, ele carrega 50% da carga genética. Por quê? Ele carrega um alelo dos dois alelos presentes num gene. Daí, essa meiose que antecede tudo, depois é sucedida por uma fusão, por uma fecundação, que é a fertilização do gameta. Esses dois gametas vão se encontrar, formando novamente um gene. 50% herdado do pai, 50% herdado da mãe. Enfim, isso é a reprodução sexual ou sexuada. E vamos tratar essas espécies autógamas, como já citado. Trataremos de diversos elementos, mas assim, método da população, método genealógico, método SSD e método retrocruzamento são métodos utilizados para as plantas autógamas. Então, a gente vai tratar basicamente deles. Método das autógamas, para ficar, só para frisar, é um método em que a variabilidade deve ser gerada artificialmente. E esse artificialmente é justamente por isso, é porque são plantas que realizam a autofecundação. E, consequentemente, se a gente não artificializar, que é mudar o padrão, que é ir lá, abrir a flor e fazer a fecundação no ponto ótimo de ovulação, por exemplo, ela vai novamente realizar a autofecundação. Então, por isso se diz que ela é procurada de forma artificial. E assim, essa geração de variabilidade, que é justamente esse cruzamento, é basicamente a obtenção a realização da hibridação, que é um artifício do melhoramento justamente buscado para reunir em um único indivíduo, numa linhagem, características, um grupo de genes, de alelos, que garanta essa alta produção, essa melhor produção. Aí, como diz aqui, a hibridação é um método utilizado para ampliar a variabilidade nos programas de melhoramento, justamente porque a endogamia, que é o cruzamento de parentes, ela vai causar, na verdade, o aparecimento de algumas características que estavam em recesso, que não são quistas dentro da produção. Além da história da perda da resistência, da adaptação das diversas culturas aos sistemas de produção. Então há essa necessidade de você buscar essa variabilidade genética para causar esse realinhamento no jeito de desenvolver das plantas.
buscar esses alelos desejáveis, tá certo? Como exemplo, a gente pode citar aí esse parental 1, para uma característica ele é azão, azão, para outra é bezinho, bezinho. Vamos supor que aí seja soja e o azão, azão, esse parental 1, pessoal, é um dos indivíduos parentais de um cruzamento. A gente sabe que a primeira geração, perdão, no primeiro momento a gente identifica os genótipos que vão formar os parentais, que vão definir os parentais, perdão, que vão formar o cruzamento. E aí, nesse caso, esse parental 1, imaginemos que seja uma soja com peso, vamos dizer assim, com um padrão de grão interessante, com uma coloração, um teor de óleo no grão de soja interessante, agronomicamente superior, porém uma variedade que está apresentando não ser resistente a, por exemplo, o ataque de mosca branca. Por exemplo, imaginemos isso. Justamente essa característica que está aí o bezinho, bezinho. Por outro lado, foi identificada uma variedade que apresenta alta resistência. Mosca branca é um exemplo que, na verdade, nem é problema, mas vamos imaginar que fosse. Esse parental 2 é uma variedade que não tem esse alto teor de óleo, esse grão de soja de melhor qualidade, mas que apresenta resistência. Então, eu quero colocar isso dentro dessa nova linhagem que eu quero desenvolver, já que essa linhagem do parental 1, ela apresenta uma boa produção e um alto teor de óleo. Aí imaginemos essas realidades. Nesse caso, a geração F1, vejam só, peguei o pólen, por exemplo, lá do parental 1 e cruzei a planta do parental 2, ou vice-versa. A gente vai ver que isso também tem umas relações quanto ao resultado. Mas o que me gerou, a semente que vai ser produzida desse cruzamento, ou seja, a semente que vai carregar essas duas cargas genéticas, já que o parental 1, se gerou o pólen, gerou 50% da carga genética, gerou um alelo, e o parental 2 gerou o outro alelo lá no ovário, ou que também fosse no pólen, e ao contrário disso. Na geração F1 a gente vai ter o híbrido, a formação do indivíduo híbrido heterozigoto, justamente porque na geração parental a gente vê que os dois são indivíduos homozigotos para duas características, sendo uma dominante e outra recessiva, né? Então, nesse caso, a geração F1, que é o primeiro resultado do cruzamento, produziu um indivíduo com alelos azão, azinho, bezão, bezinho, ou seja, é um indivíduo de alta produção, teor de óleo interessante e resistente à doença. Viram como foi fácil gerar esse indivíduo? Viram como foi fácil fazer com que ele ganhasse resistência? O problema é, esse indivíduo que foi produzido, ele pode ir para campo para produzir? Ou seja, eu plantei o P1, a geração parental 1, plantei a geração parental 2, realizei o cruzamento, colhi o F1, que é heterozigoto, ou seja, a gente sabe que sempre a dominância sobressai a recessividade, então o azão não está nem aí para o azinho e o bezão não está nem aí para o bezinho. O azão é o teor de óleo, o bezão é resistência a essa doença, essa praga. Aí vê o que acontece. Se eu pegar o produto disso daí, dessa semente, e for plantar, pessoal, o que vai aparecer? Vai aparecer partes das sementes, vão gerar indivíduos azão, azão, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azão, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezão. Vê que a segregação genética, justamente a recombinação dos genes,
vai formar uma variação bem maior. Isso é segundo a lei de Mendel. São 16 combinações nesse quadro e formam outros indivíduos. Isso é justamente onde entra a história da seleção. E observem que nessa ilustração aí da geração filial 2, eu tenho uma quantidade de indivíduos que está aparecendo com azão, azão, bezão, bezão. Ou seja, eles estão em homozigose para a característica que eu quero, que é o teor de óleo elevado na alta produção, que o parental 1 já tinha, mas também a dominância para resistir, que é o bezão, bezão, que é a variedade que a geração parental 2 apresenta, que é o bezão, bezão. Ou seja, esse percentual aí, ele vai provocar esse efeito. E justamente esse resultado representa uma parte de 16. Como eu falei, fazer o cruzamento de duas características na segunda lei de Mendel, no quadro de Pinet, a gente vai ter 16 possibilidades. Uma delas fica azão, azão, bezão, bezão. Proporcionalmente falando, isso é 1 de 16. Ou seja, para cada 16 indivíduos, vai apresentar essa autoprodução e essa resistência, e será homozigoto. Porque o anterior a ele, que é azão, azinho, bezão, bezinho, também vai apresentar isso. Mas ele não é homozigoto, ele é heterozigoto. E se ele é heterozigoto, para mim não é interessante, porque na minha produção de sementes, para uma nova variedade, para uma nova linhagem, eu preciso buscar essa homozigose justamente para definir linhagens. Linhagens que vão apresentar padrão semelhante, que vão repetir nos descendentes, tá certo?